E aí, pessoal, eu sou Marcela Tainã, estou aqui com o professor Márcio Leão. Nós somos a Academia da Mineração e o bate-papo hoje é QAQC e Geotecnia. Márcio, eu acho que esse é um assunto que a gente tem abordado bastante, né? A gente percebeu essa falha no mercado, assim, no sentido de que as pessoas comentam, mas apesar do QAPC ser uma metodologia muito antiga, a gente vê isso muito pouco na prática, né? A gente tem falado muito sobre o QAPC, falado isso sobre diversos processos na investigação, no monitoramento, no controle da construção das estruturas, na própria leitura das normas, né? Acho que são coisas que a gente tem abordado bastante. A gente ainda não vê isso de fato sendo aplicado. E acho que a primeira pergunta, assim, né? Eu acho que para começar aqui o bate-papo com o pessoal, posso brevemente falar sobre o que é aquecer, mas nessas diversas áreas, o que você sente? Por que ainda não engatilhou? Por que a gente ainda fala muito, mas tem pouca aplicação? Você acha que é mais pelo QA, né? Essa questão na inspiração, no procedimento, do como fazer, ou pelo entendimento até do que são as ferramentas de controle e a própria estatística? Eu acho que está muito relacionado ao tempo de resposta que às vezes os profissionais estão buscando e acabam fazendo mal aplicado, tanto o QA quanto o QC, né? Se o QA já começa mal, o QC então nem se fala. Então, assim, se a gente for puxar para o conceito de geotecnia, ainda mais o ambiente da mineração, que é muito dinâmico, né? Assim, a gente tem premissas que mudam a todo momento, né? Às vezes tem que trabalhar com master plan, aí muda. Aí fala assim, peraí, em que momento que eu tô? Estou em curto, médio ou longo prazo, né? Então, isso já é um impacto muito grande. Então, as pessoas falam assim, não, mas eu tenho uma preocupação muito grande sobre aquele material que está indo, por exemplo, para a minha pilha, ou aquele material, aquele comportamento que ele oferece lá no reservatório da minha barragem, estou preocupado com aquilo. E aí você começa a elencar, né, todas as atividades, né, ou então todos os processos, caminhos que vão levar a você descobrir o efeito, né, ou a influência daquele parâmetro, daquele comportamento no contexto como um todo, né? Então, esse já é um caminho muito difícil. Por quê? Hoje eu estou trabalhando com um determinado escopo, uma determinada dimensão, e amanhã muda o cenário, muda o commodity, não sei o que, o objetivo é outro, e vamos desacelerar, ou então vamos acelerar mais ainda. Ou seja, aquele meu QA, ele desatualiza muito rápido, né? Eu lembro um ponto que você sempre falou assim nas aulas, que eu acho que é isso que as pessoas precisam entender um pouquinho, que o QA, ele muda, né? Assim, a gente precisa sempre revisitá-lo para poder atualizar conforme a nossa necessidade. E também é mais interessante a gente listar o que a gente consegue, né? Assim, quais são os processos que eventualmente fazem a diferença ali, o que a gente não tem como controlar. E o que não tem como controlar, beleza. Então, acho que esse é o ponto que as pessoas ainda não conseguem fazer por conta disso, porque elas querem controlar tudo. Só que não tem, a gente não tem controle sobre tudo, né? A água é um exemplo. Né? As pessoas querem controlar, por exemplo, a participação da água dentro dos materiais. E a água a gente sabe que piora, né, toda a propriedade geotécnica. E a água pode vir de tudo que é lugar, desde a fundação até do próprio material que está sendo disposto. Perfeito. Então, acho que é muito bem colocado nessa questão temporal, até porque o QC ele tem toda uma questão de controle temporal. Só para alinhar, pessoal, aqui a discussão com vocês, QA é a melhor forma que a gente fazer alguma coisa. Então, por isso que o Márcio citou, né? Então, a questão de olhar para o processo, ver o que é relevante desse processo, o que causa o maior impacto e a forma de executar é o QA. O QC é como eu vou ver se aquela minha proposta, né, aquela construção da pilha, então, qual é o melhor QA para a construção da pilha? É esse. Como que essa proposta está sendo executada? Esse é o controle. Só que eu até tenho a mesma sensação que você. Eu acho que as pessoas, principalmente no universo da geotecnia, como isso veio com um boom muito grande, né, de necessidades muito grandes, de respostas muito rápidas, quando você parte para a implantação de um processo de controle, de mapeamento, é como se você tivesse que trocar o motor do avião com ele voando, Sim, né? Então, sim. ó, tá construindo, e aí, como que eu controlo? Aí você começa a lidar com questões, né,
com variáveis, né, que a gente não vai conseguir mensurar. E eu acho que esse entendimento, sabe? Esse entendimento de que o que é o processo, o que eu preciso implantar, eu acho que isso é a maturidade da gente, de fato, conseguir implantar, que é aquecer em investigação, em monitoramento, em construção, em ensaios. Uma coisa que eu acho que vale a gente comentar, né? Isso é coisa de bastidores que eu e o Márcio a gente conversa bastante. Você fez um conteúdo falando sobre normas, né? O Márcio sabe a aflição que eu tenho um pouquinho de normas. É porque a minha sensação, né, deixa o Márcio completar de forma técnica, é que a norma ela traz a seguinte informação. É como se eu chegasse na cozinha da minha casa e tivesse 4 cozinheiros, eu abrisse a porta e falasse assim: eu quero que vocês façam feijão. E aí eu fecho a porta e saio. A hora que eu abro a porta de novo, vai ter tutu, vai ter feijão com linguiça, vai ter um feijãozinho carioca, vai ter um feijão batido, vai ter coisas diferentes. E se eu não tiver um feijão plantado, assim, não, eu tô fazendo, né? Vai demorar um tempinho, mas eu tô fazendo. Vai sair o feijão. Ah, não era, a cozinha. É isso. É isso. Então, assim, é essa sensação de que a orientação da norma, ela permite brecha. Ela permite a interpretação, ela permite o sentimento, né, da pessoa que está fazendo. E isso é ruim. E a gente, assim, eu acho que um exemplo muito, muito bom em relação a isso são as classificações geomecânicas que são feitas, né, para maciço rochoso. A gente sabe que a classificação geomecânica é uma importante ferramenta, né, mas ela tem muito mais assim, parâmetro qualitativo do que quantitativo, né? Então, assim, eu trabalhar num range aí do qualitativo, se eu tenho, né, vou eu lá e vai alguém com muita experiência, né, fazer a mesma classificação, vamos chegar a conclusões diferentes, né? Pior, se for eu, com outra pessoa bem experiente, né, e depois vem um terceiro também muito experiente, vamos ter parâmetros diferentes. Por quê? Cada um tem a sua visão, cada um tem seu momento. E aí, o que essas classificações geomecânicas elas fazem? Elas têm uma variação. Ou seja, de tanto a tanto é uma classe, de tanto a tanto é outra. Por quê? Quando você começa a fazer, se todo mundo tem um conhecimento de base, a chance de você cair para uma classe geomecânica diferente é um pouco difícil. Então, nesse ponto, essas classes geomecânicas, as classificações, né, elas até conseguem absorver essa interpretação, esse sentimento do profissional. Mas, em compensação, eu acabo trabalhando, às vezes, com cenários mais conservadores. Por quê? Ao invés de eu variar dentro do range de 81 a 100, eu podia variar de 81 a 82. Né? Uhum. Então, assim, são pontos que a gente pode trazer. Se for ficar falando aqui de exemplo, tem muita coisa, né? Muita coisa. Mas eu acho que, até para finalizar essa parte, a gente voltar nessa discussão, porque é um universo para a gente conversar, o Márcio trouxe uma questão muito interessante, que é o range. Uma das coisas que as pessoas têm que entender no momento da implantação, principalmente do QC, é que a gente percebe que os profissionais trabalham muito com média, mas esquecem que eles têm que ser acompanhados de variabilidade. Então, aquele número, ele não é absoluto. Eu acho que essa é uma fraqueza Sim. que a gente identifica muito Sim. também, né? Aquela questão do número absoluto. Bom, só para vocês ficarem curiosos, esse é o primeiro bate-papo sobre o que é QC e geotecnia. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal.